Salve guardiões e guardiãs do mundo geek! Claro, só aqui, seu consultor patrimonial, financeiro e nerd. Vamos falar sobre um mundo de Mortal Kombat, mas antes de entrarmos nesse universo sangrento e cheio de perigos, curte, se inscreve, ativa o sininho e aproveita e comenta aí e compartilha esse vídeo para espalhar conhecimento e vencer o chefão da ignorância financeira. Vamos falar no vídeo de hoje sobre Mortal Kombat. Agora tem um recadinho rápido para você. Se você quer aprender a investir, mesmo começando do zero, acesse minha consultoria gratuita com a metodologia NERD, Norte Estratégico de Renda e Diversificação. E eu tenho certeza que você vai vencer o Shao Kahn da sua vida patrimonial e financeira. E aí, vamos falar um pouquinho sobre Mortal Kombat? O mundo fictício de Mortal Kombat. Imagine viver num planeta onde guerras dimensionais ocorrem a cada geração. De um lado, temos o nosso planeta, a nossa existência, o nosso plano. E do outro temos Outworld, né, que está lá, os reinos com estruturas sociais e economias completamente distintas e diferentes da nossa. Ou seja, uma outra cultura que não tem nada a ver com a cultura humana, por assim dizendo, né? Então, tanto que a gente vê essa discrepância de história nos próprios jogos. A gente sempre tem aquela situação de que parece que os heróis estão sempre perdidos, estão sempre chegando de gaiato no navio, né? Mas, enfim, já pensou como esses mundos sustentam uma guerra eterna? Como que funciona isso? Então, a estrutura do mercado de Mortal Kombat. A Terra funciona como algo próximo a uma economia de guerra. Recursos são direcionados para segurança, treinamento e defesa mágica. Então, assim, imagine que nesse contexto, a Terra ela já sabe, né, no caso das invasões ali que tem, que de tempos em tempos esse combate vai acontecer. Então, ela começa a se moldar para ter uma segurança a mais, criar um sistema de defesa, treinamento, para se proteger de tudo aquilo que vem das terras rivais, né, que são os outros planetas. Outworld, por exemplo. Outworld parece mais com regimes de concentração de poder. Lá tem o Shao Kahn, que controla os recursos, quase como um ditador, ou melhor dizendo, né, ele é um ditador daquele mundo, né, com domínio sobre comércio, produção, sobre quem vai ser herdeiro, quem não vai. Nós temos também lá Netherrealm, que seria o lugar mais caótico, semelhante a regiões onde o crime é organizado, né? Ele domina, ali eles organizam as finanças, semelhante a estados falidos ou zonas de guerra. Lá, tipo, é um lugar bem mais caótico. Então, assim, isso são as três semelhanças que a gente pode dar uma olhada dentro do cenário que existe dentro do Mortal Kombat. Bancos e instituições. Aqui na Terra, vemos, nesse caso, os templos Shaolin, organizações secretas como forças especiais lideradas pela Sonya Blade. Recursos financeiros e armamentos são geridos por fundos secretos governamentais e alianças internacionais, porque todo mundo quer proteger seu pedacinho de terra. Então não faz muito sentido, sabendo que a ameaça ela é externa, né, os países estarem em guerra. Pelo contrário, ali vai haver uma junção, uma união da terra em volta de um todo ali, né? Todos vão investir na mesma situação, vamos dizer assim, no mesmo perigo, né? Vamos acabar com esse perigo juntos. Então, assim, eles vão fazer um movimento financeiro, bélico, alianças governamentais internacionais para fazer com que os recursos sejam muito bem aproveitados para montar uma defesa dentro desse cenário. Legal, né? Você já parou para pensar quanto de dinheiro está circulando nesse mercado? Porque a gente entende que mesmo com guerra, era uma coisa que passava na minha cabeça, né? Mas por que mesmo tendo guerra, as populações não se juntam e fazem as coisas de graça? Porque todo mundo tem que comer, beber, e a gente entende que o nosso tempo ele é convertido em dinheiro de alguma forma. Então, assim, isso é bem bacana a gente perceber. Óbvio, tem que ser dito. Agora, Outworld possui um comércio interno de armas, artefatos mágicos, e também ele tem um mercado de escravos, né? Esse seria o mercado que movimenta a cultura e o financeiro por parte de Outworld. Então, assim, praticamente a mão de obra deles não tem custo, diferente da nossa, no nosso mundo, nosso universo aqui, né? E claro, Outworld também tem um mercado negro que é totalmente poderoso, né? Que traz recursos de onde não deveria, mexem com coisas que não podem, ou seja, tudo que é de errado, Outworld mexe. Vamos pensar agora, em que a gente já concluindo essa etapa, a gente entende que a gente consegue isolar a Terra e Outworld, são dois lugares, né, que eles, né, vivem paralelos e eles entram em combate. Só que cada um tem uma forma diferente de gerir o seu dinheiro, o seu tempo e recursos. Enquanto um trabalha num sistema
de ditador, né? O outro trabalha no sistema de democracia, onde os países se juntam para pegar e juntar recursos para fazer o negócio acontecer, ou seja, a defesa do nosso planeta. Então, assim, quais são os riscos e oportunidades nesses cenários? Quando os reinos entram em guerra, o que acontece? Que é uma coisa automática. Crise, inflação, escassez. Mas, aonde existem lágrimas, existe o vendedor de lenço. Então, a gente tem que lembrar. Então, imagina você investir em produção de armas mágicas e itens raros. Ou seja, seriam NFTs místicos, talvez? Ou um comércio interdimensional de criptomoedas, só que dimensionais? Por que não existir um mercado assim? Já que eles estão tratando de dinheiro entre um lugar, um plano e outro, plano terreno. Então, é bacana a gente ter essa visão. O treinamento de guerreiros, escolas de luta como investimento educacional. Como se fosse uma escola de forças armadas, só que preparando o teu filho desde criança, colocando lá na escolinha militar, vamos dizer assim, para sair dali um baita de um soldado pronto para guerrear e, quem sabe, vencer, proteger a terra dos seus invasores. E se isso acontecesse, então, trazendo agora desse mundo fictício para dentro do nosso universo, e na vida real, como funcionaria? Vamos lá. Investimentos no universo instável, ou investidor em Earthworld, por exemplo, precisa ser ousado e estratégico, como um Liu Kang da vida. Mas, como que funcionaria? A renda fixa seria como investir em templos de defesa locais seguros, mas com pouco retorno. Já a renda variável nesse cenário seria o mesmo que apostar na vitória de guerreiros em torneios ou nas rotas de comércio entre dois reinos, ou seja, fazer o negócio acontecer. Quais são os riscos que teria aqui? Guerras repentinas. A volatilidade seria muito extrema, porque a qualquer momento haveria um cessar-fogo, mas também poderia começar combates. Saques e corrupção em Outworld, fraudes, pirâmides, isso tudo sempre vai acontecer. Golpes, né? Tirar às vezes um líder, colocar outro. Então assim, haveria muita disputa de poder. Mudanças mágicas nas regras do jogo. Então assim, a regulação seria muito estável com relação a tudo isso. Agora realmente, fazendo um paralelo com o mundo real. Vamos falar de nós, aqui no nosso plano. Você sabia que eventos como MMA, UFC, campeonatos de luta e esportes de combate movimentam bilhões no Brasil e no mundo? Segundo a Forbes, o UFC ultrapassou $1 bilhão em receita anual. Empresas como a Touro Armas, na Bolsa Brasileira, academias de luta, produtoras de eventos esportivos e até fabricantes de suplementos são oportunidades reais para investidores atentos. Então, assim, olha só que mercado interessante para você investir. Outra fonte de investimento seriam os imóveis comerciais e residenciais próximos a arenas e lutas, centros de treinamentos e polos de eventos. Essas regiões se valorizam com frequência, especialmente após grandes eventos. Ou seja, um lugar que é movimentado por eventos de luta pode gerar muitas oportunidades. O que nós poderíamos aproveitar também seria utilizar o consórcio imobiliário. Você pode usar o consórcio imobiliário para adquirir imóveis perto desses centros, como entrada reduzida, aproveitar a valorização e a longo prazo. Poderíamos usar também o financiamento? Sim, pode ser usado no financiamento para uma compra mais rápida, pensando em ter uma rentabilidade mais acelerada, quem sabe pensando no mercado de locação. Então, por que não? Se você já tiver o dinheiro guardado, seria uma forma de fazer o seu investimento acontecer. Bacana, né? Uma forma de você entrar no mundo dos investimentos. Eu sempre vou fazer duas cruzadas aqui. Imagina você ter um cenário de motivação hoje, que o governo motive as pessoas a investirem mais nos campeonatos de luta, por exemplo. E próximo a isso, ter lugares para se desenvolver. Grandes campeonatos, lugar para autodesenvolvimento. E você terá a oportunidade de comprar apartamentos, lofts, por exemplo, nessas regiões. E fazer locação para as pessoas que querem treinar nessas regiões, que são patrocinadas. Isso é fantástico. Então, se é uma baita oportunidade de negócio. Você faria renda passiva através de um investimento dentro dessas regiões. Bacana, né? Mas é uma ideia para você. Outra situação. Vamos entender um pouquinho sobre a questão de dores e curas no mundo real. O que eu sempre vou falar dores e curas? São aqueles momentos que nos travam e você ter ali um gatilho para se destravar. O que nos trava? Não sei investir quando tudo parece arriscado. Essa é uma pergunta que muitas das pessoas fazem para nós hoje na nossa consultoria. Então, assim, o que seria interessante? Estude setores alternativos e anticíclicos, como entretenimento esportivos e imóveis comerciais. Você entende que a gente está falando aqui sobre investimentos focados em lutas. Então tem gente que gosta, mas gostaria de investir nesse mercado e não sabe.
Dor número 2. Tenho pouco dinheiro e não consigo investir em grandes negócios. Use o mercado financeiro a teu favor. Busque formas de criar crédito que te alavanque. Não pense apenas em trabalhar para produzir seu próprio dinheiro. Crie um sistema de alavancagem. Planejamento faz com que você tenha dinheiro e vire o jogo. Mesmo que demore um pouquinho, mas o planejamento é o segredo de todos os grandes bem-sucedidos. Todas as pessoas bem-sucedidas tiveram um planejamento bem elaborado. Por que você vai ser o único que vai escolher trocar o pé pelas mãos? Não faça isso. Então, sim, crie um planejamento financeiro para chegar onde você quer. Não é por ter pouco dinheiro que você não consegue investir. É por falta de estratégia. Número 3. Tudo parece muito complexo. Não entendo nada de finanças. Isso aqui é muito tradicional, normal de acontecer. Você não é obrigado a entender e dominar todas as áreas do investimento do mundo. Mas você tem que ter um entendimento aprofundado de pelo menos uma área. Então, assim, quando tudo parece complicado, com educação, simples e acessível, como esse canal, por exemplo, né, o nosso canal, que a gente fala sobre a cultura nerd, cultura pop e a parte de investimentos, a metodologia nerd ela ajuda você também a criar um propósito, criar um domínio sobre alguns assuntos, sobre algumas áreas, para começar o teu nível de investimento. Ninguém começa do nada, você começa com uma pequena, eu sempre falo assim, ó, basta uma pequena pedra no desfiladeiro para gerar uma avalanche. Então assim, não precisa de muita coisa. Aprenda a começar pequeno. Vamos pegar aqui 3 referências bacanas de livro? Olha só. O Pai Rico, o Pai Pobre, ele fala assim, ensina que, o Pai Rico, o Pai Pobre no caso, né? Ele ensina que em cenários estáveis, a ousadia e a inteligência vencem. O investidor mais inteligente, Benjamin Graham, reforça a importância da análise de risco e diversificação, mesmo em mundos onde um dragão pode te devorar. Então assim, tenha isso na sua cabeça. Reforça a importância da análise de risco e diversificação. Percebeu que analisar riscos e diversificação é muito importante? Agora uma coisa você não pode ter, medo. O medo ele sempre vai te travar. Já no livro Antifrágil, os sistemas que enfrentam o caos se tornam mais fortes. Como, vamos dar um exemplo assim, como Edward após cada torneio, por exemplo. Então assim, sistemas que enfrentam o caos se tornam mais fortes. Geralmente, eu sempre jogo aquela brincadeira, né? Quando a gente entende que existe uma placa de não pise na grama, é porque em algum momento alguém pisou na grama. Então agora existe um alerta. Então o sistema ele não é diferente. Quando o sistema ele passa por uma crise ou enfrenta o caos, ele volta mais forte, mais blindado e mais seguro. E geralmente ele não perde o foco no que? Na principal que é a rentabilidade. E aqui eu quero encerrar com você hoje nosso bate-papo sobre Mortal Kombat, sem fazer nenhum fatality, né? E sem fazer nenhum animality pra cima de você. Se você curtiu esse mergulho nos reinos financeiros de Mortal Kombat e quer aprender a construir riqueza, mesmo em cenários de guerra, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse conteúdo e venha conhecer a nossa consultoria que é 100% gratuita, com a metodologia nerd, onde você será treinado como um verdadeiro campeão do mundo financeiro. Eu te faço esse convite. Lembrando, seja um guardião e a guardiã da sua própria história. Aprenda os golpes especiais, os comandos mais interessantes para que você vença as lutas do dia a dia. Mortal Kombat aí para você.